Oi, gente, eu sou a Agatha, Dragão Literário, e no vídeo de hoje teremos a nossa segunda resenha aqui do canal. Inclusive, para um canal que tem um ano aí, são poucas resenhas, mas considerando que eu lanço um vídeo por mês. Hoje o livro vai ser nacional, Entre Deusas e Ruínas, da Amanda Dias, a.k.a. a diagramadora de quase todos os livros físicos independentes que eu conheço. E de Tecendo Sinais em Você, que é o meu livro que vai sair aí na Bienal. Ela diagramou também, então, belas mães a dona Amanda tem. Não só como diagramadora, mas como escritora também, tá? Vamos lá. Eu não vou resumir o livro assim, contando tudo do livro, porque eu espero muito que vocês se sintam instigados a ler o próprio livro, que tem a opção de físico. É só vocês entrarem no link que eu vou deixar aqui pro Instagram da autora, que vai ter lá as informações de onde vocês conseguem comprar o livro físico, tá? E também tem o e-book no Kindle Unlimited, caso vocês queiram ou prefiram ler em e-book, tá bom? Também vou deixar o link aqui direto pra Amazon, caso vocês queiram. Não terá spoilers, então eu vou dar um grande resumão, e aí eu vou falar minhas opiniões. E é isso. Começamos o livro com a Lucy e a mãe dela, que eu não lembro o nome da mãe dela. Eu tenho um gigantesco problema com nomes. Eu estou com Elara na cabeça. Eu acho que não é Elara o nome da mãe dela, mas eu tô com Elara na cabeça. Se for, no fundo, eu tenho muita boa memória, mas eu sei que é a Lucy, tá? E eu lembro alguns nomes, mas não é porque eu não gostei da história ou porque eu li correndo, é porque realmente tenho muito problema com nome, gente, peço perdão. Temos a Lucy, a mãe dela. No começo, no prólogo do prólogo, vamos mostrar o prólogo. O prólogo, ele mostra pra gente um pouco da mãe dela ali, a gente descobre que a mãe dela tem magia. Depois, posteriormente, descobrimos que ela é uma bruxa, de fato. Mas no universo de Entre Deuses e Ruínas, tem deuses. Acho que é uns 4, 5 deuses, assim. Nem todos são bons, claro. E aí, o deus ruim, ele tem os seguidores dele. Todos os deuses têm os seus seguidores, né, então. Mas o deus do mal, ele tem os seguidores dele, do mal, que acreditam que, enfim, são do bem, né? Aquela coisa de visão, cada um tem sua visão, enfim. E esses seguidores, eles querem espalhar a palavra do Deus deles, né? Só que eles são um pouquinho abusivos demais com as pessoas, sabe? E o seguidor mor desse Deus do mal, ele quer pegar o poder da mãe dela... Ele quer pegar o poder da mãe da Lucy pra seita deles, entendeu? Só que ela se recusa a fazer isso. Ela segue a deusa dela, ela fala, não, queridinho, meu poder é meu, não quero me juntar com vocês não, e é isso. E ela tenta fugir. Só que ele encontra ela e ela se, como eu falei, ela se recusa a participar desse rolê todo deles. E ele fala, você não quer participar? Então eu vou colocar uma maldição em você pra você não usar mais seus poderes. Você não vai me dar os seus poderes? Então você não usa mais ele. E aí ela fica com essa maldição pro resto da vida, assim, a não ser que ele retire. Só que se ele retirar, é óbvio que ela vai ter que se juntar a ele. Então, né, é isso, ela perde ali o acesso aos poderes dela. No capítulo 1, nós conhecemos uma das protagonistas. Assim, eu considero a mãe dela muito protagonista, mas a Lucy também é, tipo assim, a protagonista, entendeu? Faz sentido? É isso. E a gente vem pra Lucy. O livro todo é narrado em terceira pessoa, tá? Então não tem problema com essa troca de perspectiva e tal. É em terceira pessoa, mas o livro inteiro é do ponto de vista da Lucy em si. Então, entendeu? Logo nos primeiros capítulos, assim, a gente vê que a Lucy tá numa feira, tipo a Feirinha da Liberdade, sabe? Que tem um monte de coisa, um monte de galera vendendo os artesanatos, então. Ela vai nessa feira, ela vai procurar algumas coisas ali. Ela e a mãe dela, mas a mãe dela, né, tem uma loja de perfumes. Tem um nome pra quem faz perfumes, não é perfumista, não é alquimista. Tá vindo alguma coisa na minha cabeça, pera. Tipo um boticário, mas não só de cura, sabe? Tem uns perfumes, umas velas, umas coisas assim, então. Ela tá na loja dela lá. Nisso a Lucy vai pra loja, só que ela vê pela vitrine uns caras meio mal encarados, assim. Sabe essa galera que antigamente tinha... Hoje em dia tem, se chama ladrão, mas antigamente era a galera que ficava pela cidade ali, metendo um pavor nos outros, querendo o dinheiro deles, querendo comer de graça, beber de graça. Que, assim, se achavam que eles podiam chegar nos lugares e pegar tudo pra eles, e é isso, a galera tinha que aceitar.
Então, e esses caras, 3 deles entram nessa loja, a Lucy vê, assim que ela chega na loja da mãe dela, ela vê a mãe dela tentando se livrar deles e tal, mas tem um cara que tá muito bêbado. E aí ele começa a intimidar a mãe da Lucy. Um dos caras vai embora, fala, olha, se vira aí, eu não quero isso, acabou, já era, tá dando dor de cabeça demais, vai embora. Não que ele seja bonzinho, tá? Mas ele só não quer problema pra ele. Aí fica os outros 2. O bêbado começa, a Lucy entra na loja tentando ajudar a mãe dela. Você vai bater a cabeça aqui, minha gata tá aqui, querendo bater a cabeça. Ela não para quieta, gente. Você já derrubou tudo aqui, já difícil, viu? A Lucy vai lá tentar ajudar a mãe dela, e aí é onde o cara bêbado começa a ficar revoltado e derrubar um monte de perfume. E a Lucy fica assim, Queridinho, não tô te entendendo, caça teu rumo daqui. Eu, hein, que coisa. acontece lá, ele derruba uma... Qual que é o nome daquele negócio, gente? Coloca fogo e ilumina? Não é luminária. Tipo um lampião. Ele derruba e a loja começa a pegar fogo. Só que assim, a Lucy e a mãe dela estão pra cada loja, perto do balcão, nos fundos, e eles estão perto da porta. Então pra eles é mais fácil ir embora. Então eles vão embora. Os lojistas em volta, né, já tava meio que encerrando o expediente. Eles estão ali meio... eles começam a perceber o fogo, vão tentar ajudar, só que na hora que elas estão querendo ir embora, tipo, querer fugir dali e tal, cai uma madeira na frente da porta. E é onde elas ficam presas, o pessoal não consegue ajudar elas. E a mãe da Lucy fala, ok, vou ter que estar usando magia aqui. Só que a mãe dela tem a maldição, que ela não pode usar magia. Captou? Nisso, a mãe dela começa a usar magia. Não é como se ela tivesse 100. Ela só não pode ter o acesso à magia, entendeu? E aí é onde a Lucy descobre que a mãe dela é bruxa. Ela meio que desconfiava que ela tinha alguma coisa diferente, alguma coisa meio mágica, assim, meio não sei o quê. Mas é aquela coisa de tipo assim, eu acho que tem. E é nesse momento que ela descobre de fato que ela é bruxa, mas ela não tem magia em si, né? A Lucy não tem a magia em si. E a mãe dela consegue tirar elas de lá, só que a maldição afeta tanto ela que ela acaba entrando em coma. A Lucy fica desesperada ali, sem entender nada, ela pensa que foi alguma coisa do fogo, não sei se ela inalou muita fumaça, enfim. E elas vão pra casa, o pessoal consegue ajudar ali a dar uma geral na loja, só que a própria mãe dela conseguiu apagar o fogo, o pessoal fica meio sem entender também, assim, como que não tem água, como que vocês conseguiram? Mas fica por isso mesmo, a gente fez de uma... Opa, que coisa, né? Foi o vento. Elas vão pra casa, a Lucy chama a curandeira ali do rolê, que é muito amiga da mãe dela, e a curandeira fala... Ô, Lúcia, deixa eu te explicar um negócio. Sua mãe tem uma maldição, ela é bruxa, você acha que você reparou. E é isso, bicho, não tem muito o que fazer. Ela tá em coma. Entendi. Depois de muita conversa, muita recusa, muito assim, não acredito que isso aconteceram, a mãe dela começa a aparentar ter, tipo, uma mancha, começa assim pelos dedos das mãos e vai se espalhando. Depois de toda essa conversa, depois de ter lido o diário da mãe dela, que tem algumas informações ali, a mãe dela narrou um pouco da história dela, explicou como que aconteceu as coisas e quando ela conheceu o pai da Lucy, como ela chegou na cidade que elas estão vivendo há muito tempo. O pai da Lucy já faleceu, tá? Importante falar. Faleceu há um tempão. Então era só elas duas e a tartaruga. A tartaruga é muito legal também, inclusive, eu adoro a tartaruga, é uma fofa. Que é a tartaruga da mãe dela. A Lucy, só ela pode ler o diário, então é uma coisa meio de família, assim. A mãe fez, não sei como exatamente, mas a mãe fez um rolê lá no diário que só a filha dela poderia ler aquilo. Então, ela vai descobrindo algumas dicas, assim, como é o nome daquela coisa? Gente, eu tenho muito problema de memória. Tipo um poema, mas não é poema. Tem um nome específico. Mas tem lá um poema que sugere que tem como encontrar uma cura pra essa maldição da mãe dela. Só que não é fácil. Os seguidores daquele deus do mal estão voltando à ativa, tipo, estão surgindo com mais força. E pra ela encontrar o rolê que ela precisa encontrar pra ajudar a mãe dela a ser curada, ela vai precisar sair da cidade e encontrar esse negócio, né? Essa flor. Não tem problema falar que é uma flor, eu acho. Eu tava pensando se era spoiler, mas acho que não. Ela tem que encontrar essa flor, que essa flor vai fazer o Paranauê pra mãe dela se livrar da maldição.
entendeu? Só que essa flor fica lá no quinto dos infernos, no templo de uma deusa específica, do outro lado do negócio. E ela vai ter que ir lá. Então ela deixa a mãe dela, ela se organiza ali bonitinho. A curandeira fala, leva a tartaruga da sua mãe, porque ele é o familiar dela, eles são ligados por alma. Então, se acontecer alguma coisa com ela, se a maldição... eu vou tentar aqui, com as minhas magias, meus elixires, meus medicamentos, fazer com que a maldição, né, avance devagarinho, mas não vai durar muito tempo. Então, assim... Se acontecer alguma coisa com ela, você vai ter como saber lá, longe. Pode ir, eu cuido dela, mas leva a tartaruga, tá? Que eles são assim, ó. Então, se ela tiver muito mal, ele vai te falar. Mais ou menos falar, né? Enfim. A Lucy pega, coloca a tartaruga no ombro, pega a sua bolsinha, pega o diário da mãe dela, fala, bora. E ela bora. Só que, antes disso tudo, ela vai na taverna, onde, tipo, os guardas não oficiais, é um grupo de caras que ficam fazendo bem ali aos redores, entendeu? Só que não são guardas do castelo, são uma galera que se juntou e vamos lá, justiceiros aqui do lugar. Eles protegem o lugar. E ela tenta pedir ajuda, né? Porque ela conhece eles desde muito pequena e eles já ofereceram ajuda pra ela, de ensinar ela a lutar, se proteger e tal. Mas ela meio que nunca se interessou muito por isso. O grande erro, inclusive, a gente tem que usar as armas que a gente tem. E eles não podem ir com ela nessa viagem, né? Ela fala, gente, então, alguém poderia ir comigo pra eu não ir sozinha? Porque eu nunca saí daqui e eu não sei usar uma faquinha pra me proteger. Eles falam, então, meio que não podemos, porque esses cultuadores do deus do mal, eles estão voltando. Então, se eles souberem que supostamente tem uma bruxa aqui, eles vão querer saber o que mais tem nesse lugar e vão vir aqui atrás enfim, pegar o que eles quiserem e descobrir a sua mãe e tal. Então a gente tem que ficar aqui pra cuidar do pessoal e da cidade. E a Lucy fala, realmente tem razão, vou ter que procurar outra pessoa. Nisso ela encontra um moreno muito alto, belíssimo, gostosíssimo, dando sopa lá e fala, você quer que eu vou com você? Me paga aí o que você quiser que eu me pague, moeda, ouro, enfim. Que eu vou com você, eu te levo. E ela fala, tá bom, moço bonito. E estranhamente chato. Nossa, eu achei ele um pouco chato, assim, no começo. Eu fiquei, porra, cala a boca um pouco, cara, pelo amor de Deus. Mas fala, viu? Meu Deus, pior que eu. Tipo de cara que fica assim, eu sou muito gostoso, você não me acha muito gostoso? Porque eu sou muito... Tipo, tá bom, você é gostoso, agora cala a boca. E ela começa a ficar com raiva dele também. Raivazinha, sabe aquela raivinha? Tipo assim, que raiva de você, nossa. E ela vai lá dar umas joias pra ele fala, bora, te levo. E os dois vão pra essa viagem aí dela, né? Só que no meio do caminho, ela começa a descobrir algumas informações ali do rolê. E ele fala pra ela, olha, tem esse moço que ele foi responsável por acabar com a galera do mal no passado. Ele é um metamorfo, é um elfo metamorfo. Eu adoro ele, inclusive, gente. Ele pode ajudar sua mãe, entendeu? Se ele souber ali que sua mãe é essa babadeira toda, porque Minto, ele não sabe ainda, confundi. Esse moço, esqueci o nome dele também, eu tenho um grande problema. Eu ia dar spoiler agora sem querer, mas eu não lembro o nome dele. É Andrew? Não, Adrian. Acho que é Adrian, vou assumir que seja, se eu não me engano é Adrian. Mas eu não vou usar o nome dele, porque eu não lembro se é Adrian, mas é isso, eu acho que é Adrian, gente, enfim. Inclusive eu tenho um bottom dele que eu ganhei da autora, peraí. Esse moço aqui, ó, gente. Ai, tá refletindo tudo. Tá vendo, ó? Tá refletindo minha sopa no varal. Ó, gente, lá atrás é onde fica as galinhas, tá vendo lá a grade, lá no mato, lá atrás, então. Lá que fica o sacarejo. Enfim, gente, é esse moço aqui. Tá? Eu vou pôr uma imagem dele, é mais fácil, né, Dourada? Tá, meu Deus. Vou pôr até aqui, assim, ó. Então, ele começa a... Ele fala pra ela, né? Ele não sabe da mãe dela, ela não conta pra ninguém. Vou pôr ele aqui. Ela não conta pra ninguém que a mãe dela é bruxa, ela mantém esse segredo, né? Porque afinal, vai saber quem é que tá realmente acompanhando ela. Se ele é bonzinho? Ele não é? Ninguém sabe. Não confia em ninguém, tá? Mas ela fala pra ele, então, a minha mãe tá dodói. Ela não fala do quê, mas ela fala que ela precisa de ajuda. Ele fala, então,
Esse moço elfo metamorfo, ele pode te ajudar a encontrar esse negócio aí que você quer, ajudar sua mãe, não sei o que, vamos lá atrás dele no meio da floresta. Aí eles vão nessa floresta encantada, que ele disse que sabe encontrar, e eles vão e andando, e ela fica, meu, você falou que era perto, né? 30 quilômetros já, rodado, contando ainda, e não chega a esse lugar nunca? Que diabo é isso? Tá me enganando? Eu já achei ela meio louca de sair com um cara que ela nunca viu na vida pra uma aventura muito louca numa floresta. Mas enfim, né? Quem sou eu pra falar alguma coisa? E aí ela fica assim, e aí? Só que quem é o maior dessa história? A tartaruga. Porque a tartaruga fala, bicho, me põe no chão. Me põe no chão, esse menino tá enrolando demais. Nisso eles vão sendo guiados pela tartaruga, que é a que descobre aonde tá esse elfo dançando com os gnomos no meio da floresta. Bem assim, bem natureza. Estão na natureza, descalços, sentindo a grama, abraçando árvores, essas coisas. Eles falam ali, então, aconteceu isso com a minha mãe. Eu tenho aqui um perfume muito mágico. O perfume não é nada mágico, mas ela fala, tem um perfume muito mágico, assim, aqui, seu elfo, que se chama Eric, divo, icônico, maravilhoso. E eu te dou esse perfume mágico se você me ajudar a encontrar essa flor, esse templo onde está essa flor. Eles vão, fazem um acordo com o Eric, que foi a suposta pessoa que acabou com o rolê lá no passado. E a Lucy, com a ajuda do Eric e de uma gnoma curandeira, maravilhosa também, a Olga. A Olga eu lembro. Ela é maravilhosa, assim, gente, a Olga é incrível. Eles vão lá junto, e essa galera toda se junta e vai atrás da bendita da flor pra ajudar a mãe dela. Fim. Mentira, não é fim, né? Eu dei só esse resumo geral pra vocês entenderem de onde parte a história. Tem muita coisa ainda pra acontecer, tem tretas, tem uma moça maravilhosa que aparece no meio do deserto, inclusive chico muito ela com a Lucy. Amanda, se você estiver vendo isso, por favor, bota ela pra aparecer de novo. Tem cobras gigantes, tem muitas tretas. Tem um passarinho desgraçado. Ódio desse passarinho. Se eu pudesse fazer assim. Tem muita referência brasileira, de comida, de gírias, de regionalismos. Enfim, assim, é muita referência ao Brasil mesmo. Agora entra um pouco da minha opinião, tá, gente? Vamos lá. O resumo do livro é esse, tá? Vamos lá, minha opinião agora. Em alguns momentos, tira um pouco da imersão que a gente tem na história, mas, ao contrário de... nossa, a autora colocou uma coisa muito real, que realmente quebrou um pouco ali a imersão, a história, não gostei. Nem Entre Deuses e Ruínas, é como se, assim, a imersão ela fosse removida um pouco, tipo, colocada de lado, no sentido de, nossa, eu já comi isso daqui, eu sei o que ela tá falando, eu sei de onde é, eu entendo isso, entendeu? Por exemplo, tem uma hora que a Lucy, bem no comecinho, ela fala que quer comer carne, tipo carne de panela, com mandioca, que em alguns lugares chamam de vaca atolada. E na hora eu falei, não... Eu daria tudo por uma carne, assim, bem macia, com molho bem, sabe, um molho bem grossinho, assim, com aquela mandioca cozida. Ai, olha, eu falo agora, chega saliva, gente, juro. Ai, Jesus. Minha mãe sabe fazer e é muito bom. Nossa, se eu pedir pra ela, será que ela faz? E eu lembrei muito que aniversário, a gente comia, hoje em dia nem tanto, infelizmente, mas antigamente a gente comia muito aniversário de parente, né, reunião de família. Levava uma baciona desse tamanho, assim, de vaca atolada, de caldo. Então é esse tipo de quebra de imersão que a gente tem, sabe? Não é uma coisa negativa, pra mim pelo menos não foi uma coisa negativa. Foi porque eu não consegui comer naquele dia carne de panela com mandioca, fiquei muito triste, inclusive. Mas tudo bem, ó. Nossa, sério, gente, deu uma salivada agora. Então esse tipo de quebra de imersão que eu tô falando, sabe? E eu gostei, assim, eu até então não tinha, por coincidência mesmo, não tinha pego um livro com tanta referência brasileira. Já li livros no Brasil, etc e tal, não é esse o ponto. E sim, em uma alta fantasia, você ter tantos elementos que você reconhece, é tão gostoso, sabe? Porque você fica, você imagina como seria
uma fantasia no Brasil. E tem muita coisa, tem na história tem referências a lendas do Brasil, né? Lendas indígenas, inclusive. Tem a cobra, que nem eu falei, aquela cobra grandona, que eu não vou falar o nome porque eu tô confundindo com boitatá. Não é o boitatá. Tem um nome dessa cobra. Aí é a boitatá, quer ver? Tem outras referências a lendas do Brasil e tal. Eu acho que se fosse pra se tornar, esse livro, se fosse pra se tornar uma série, eu acho que se compararia muito com Cidade Invisível, que é uma série, né, brasileira maravilhosa, que infelizmente foi descontinuada, né? Mas enfim, eu acho que tem uma equivalência. Então, se você gostou de Cidade Invisível, eu tenho quase certeza que você vai gostar de Entre Deusas e Ruínas. Porque tem ali uma proximidade, uma similaridade bem forte, tá? Mas é uma alta fantasia, então não é tipo uma fantasia urbana que nem Cidade Invisível, por exemplo. Além disso, tem romance. Não é um romance, nossa, meu Deus do céu, é uma romantasia. Não é uma romantasia, eu acho que o foco principal sempre foi, do começo ao fim, a Lucy buscar a cura pra mãe dela. Então tem uma forte relação maternal, por mais que a gente conheça a mãe dela no começo e passa o livro inteiro sem ter contato com a mãe dela de forma direta, né? É mais de forma indireta, pelas memórias da Lucy, pelo que a Lucy fala, pelo diário, fala livro, pelo diário, pela tartaruga também. Então, parece que ela tá sempre ali, mas ela nunca tá ali, entendeu? Mas eu acho que, assim, se fosse resumir o livro, de fato, seria a relação maternal entre as duas, entendeu? A força, a coragem que a Lucy tirou de sei lá onde, de ir em uma aventura em um lugar totalmente desconhecido para um lugar mais desconhecido ainda do outro lado, sendo que ela nunca saiu do lugar que ela foi criada, justamente pela mãe dela, sabe? E aí, consequentemente, ela encontra uma nova família, digamos assim, que é o Eric e a Olga. Ela se aproxima muito dos dois. E ela encontra um romancezinho ali com o Adrian, que eu não lembro se é Adrian o nome dele, mas com esse aqui. Ela tem um desenvolvimento ali romântico, mas também não é tão assim aprofundado. Eles têm uma relação ali e tal. E nesse sentido, é muito de... É aquela coisa bem autodescoberta também, sabe? Ela vai descobrindo que ela tem a força de querer, de fazer o que ela quiser fazer e de encontrar novas pessoas ali pro bando dela, digamos assim. Mas começou mesmo com essa relação dela com a mãe dela, entendeu? E é muito bonitinho, gente. Achei muito bonitinho. Eu espero muito que no 2 a gente tenha um pouco mais da mãe dela. Eu gostei muito dela. No prólogo já eu gostei dela. Ela foi tipo assim... Não vou cair para o sistema é falho. Então é isso. E tem muita, não sei se eu falei pra vocês, mas tem, basicamente um roteiro de RPG. Eu adoraria ser autora um dia, inclusive fica aqui meu pedido, porque eu participaria dessa campanha. Só joguei acho que 2 vezes RPG, aí eu me perdi inteira, mas eu participaria. Porque é RPGístico total. É um roteiro, gente, é uma viagem de uma campanha de RPG, sabe? Assim, se você gosta de RPG, já é mais um motivo pra você ler o livro, entende? Porque, cara, alguém que faz RPG, por favor, pega esse livro, pelo amor de Deus, cara, pra fazer sessões de jogos, please. Obrigada. Eu gostei muito do livro, não foi difícil de ler. Ai, meu olho... Não foi difícil de ler, a escrita não é pesada, é uma alta fantasia, mas tem uma linguagem mais simples. E aí entra o negócio de, é simples, então, simples nem sempre é ruim, tá, gente? Vamos lá? Simples, eu digo, você se conecta fácil com a história, sabe? Você não fica assim, que palavra é essa? Não entendi isso daqui. Então, assim, junta o fato de você ter as referências do que a autora tá falando quando ela quer dizer sobre uma comida, sobre uma figura do folclore, sobre, enfim, uma linguagem, não gíria, tipo, mano, carisma, mano, não. Regionalismo mesmo, sabe? Você tem essa referência, você tem a linguagem que não é difícil de entender, de ler, então já junta 2 coisas que se unem e que tornam a escrita um pouco mais leve. E você tem personagens carismáticos, porque todos os personagens têm seu carisma em específico, sabe? Que nem eu falei, pra mim, Eric e Olga
Eu amo eles dois, gente, eu amo eles dois. Eu adorei os dois, juro por Deus. Inclusive, adoraria um spin-off dos dois na treta lá que teve, que a Olga salvou todo mundo. Eu ia amar. Outro pedido, estou aproveitando. A Amanda vai ver esse vídeo. Ela vai, eu tenho certeza que ela vai. Mentira, aí ela não vê também. Mas eu já anota aí, anota, por favor, que são pedidos do coração. Espero muito que vocês tenham gostado dessa resenha. Eu não sei se é uma resenha padrão, é a minha resenha. E é isso. Novamente, não resumi com detalhes o livro pra vocês, porque eu espero muito que vocês deem uma chance pro livro. Ele realmente é muito bom, ele não é grande, então assim, fim de semana, gente, vocês pegam pra ler, lê rapidão, sério mesmo. E não deixem de acompanhar não só o Dragão Literário lá no Instagram, como o perfil da autora também, tá? E até o próximo vídeo.